A gente sempre foi muito unido. Era eu que levava para a escola, eu que buscava, a gente sempre tinha alguns segredos em comum. Então, assim, ele estava trabalhando, ele passava na minha casa, ele saía do serviço, ele estava na minha casa, se ele quisesse descansar para ele ir para a casa dele, ele vinha para a minha. Então, a nossa relação antes do caso era assim. Após o caso, já ficou mais estreito, porque como ele era militar da P2, o pouco de tempo que tinha, ele passava lá em casa, a gente conversava, ou às vezes encontrava com ele no centro, mas sempre continuamos com a mesma forma de amizade, e isso não alterou em nada. Na semana do caso da captura mesmo, a gente quase que não se viu, a gente foi se ver após a captura, porque durante a semana que eles estavam empenhados para fazer a operação, a gente se viu muito pouco. Então, depois que aconteceu o caso, que houve a captura, eu passei lá no ponto de táxi onde ele ficava, aí a gente estava conversando, aí ele pegou para mim assim, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Esse caso ainda vai sair muita coisa. Isso foi um pouco depois que aconteceu? Logo em seguida. Lá pelos dia 23, 24 de janeiro, que ele estava trabalhando no táxi. Eu subi, porque o meu esposo recebia pelo banco. E como ele trabalhava na empresa, eu fui no banco para pegar o dinheiro para ele. Certo. Olha, eu estourei um inquérito como erro médico. Eu tentei processar o médico, conforme eu processei o médico. E como eu entrei sozinha, eu mesmo fiz os relatos, eu mesmo fiz o documento para entrar sem advogado, meu processo ficou parado na gaveta do delegado. Aí eu fui procurada pelo Vitório Pacatini e pelo Birajara. Aí foi aí que a gente foi associando os casos, porque aí ele veio perguntar se ele falasse que se meu irmão tivesse alguma coisa a ver com o caso do ET, se eu iria acreditar. Aí eu falei pra ele assim, mas por quê? Aí a gente foi conversando, a gente chegou no consenso. Aí foi que eu fui procurar, o laudo da autópsia não tinha sido entregue. Aí foi que a gente começou a trabalhar para procurar as provas, e realmente aconteceu. Não, que ele tinha participado, eu sabia, mas não sabia que ele teria vindo a falecer a óbito por causa da criatura, em virtude da criatura, porque os demais policiais, acho que só teve mais um que faleceu, os outros estavam aí, entendeu? Então eu acho assim que no momento da captura, como pode ter ouvido um contato de pele, é onde meu irmão poderia estar com a imunidade baixa, ou poderia ter algum corte, alguma cicatriz, alguma coisa assim, em que a qual a bactéria penetrou e aglomerou. E aí desenvolveu todo o caso. No dia 20 houve uma chuva de granizo por volta das 3 horas para frente. E o meu irmão trabalhava numa Prêmio Branco, que era a viatura descaracterizada da P2, da polícia. E do lado do motorista não havia vidro. Então meu irmão molhou-se todo, indo em casa tendo que trocar de roupa, porque ele teria que voltar para terminar o turno dele. Então, que ele participou, com certeza, absolutamente correto que ele participou. E no momento que vocês estavam com ele, com o Eric Lopes, qual foi a reação dele, qual foi a posição dele sobre isso? Então, a gente chamou ele para conversar na casa da minha mãe, eu, o Pacatini e o Birajara. Ele, a todo momento, ele negou, mas só que as atitudes dele condiz com a verdade. Ele fumava o tempo todo e começou a se transpirar o tempo todo, porque eu fui encurralando ele. Como ele era o melhor amigo do meu irmão, e era ele quem comandava a viatura no dia, o meu irmão era subordinado a ele, e ele era o comandante da viatura. E a gente foi perguntando, e ele foi desviando, mas fumava um cigarro atrás do outro e aquilo ele transpirava. Ele transpirava muito. Ele é meu cunhado e hoje ele não toca nem no assunto mais. Certo. E ele virou seu cunhado, assim, depois de um tempo, hoje virou... Tem 15 anos que ele tá com a minha irmã. Entre namoro, noivado e casamento, 15 anos. Certo, então antigamente ele já era amigo da família? Muito, porque ele, o Eric, com o meu irmão, começaram a estudar no pré junto. Ah, entendi. Eles estudaram no pré lá no Afonso Pena. Foi a reação dos seus pais nessa época? Bom, na época eles se revoltaram contra o médico.
o que na época era do quartel, o Tenente Robson Ferreira de Melo. Hoje em dia ele é oncologista, né? Ele deu baixa da polícia em virtude do fato ocorrido. Segundo militar, fonte de militar, que ele teve que dar baixa por causa que a gente começou a instigar muito. Aí eles tiveram que sair. Ele teve que sair de lá. Mas ele, assim, a gente bateu em cima do erro médico. Porque até então a gente não tinha como provar. Aí, com o decorrer do caso, eu abri o processo em fevereiro. Eu fui procurada pelo Vitório Pacatini e pelo Birajara, mais ou menos meados de abril para maio. Abril para maio. Foi isso, nessa época que eles me procuraram. Aí que a gente começou a associar os fatos, a correr atrás. E a gente já tinha conversado com várias pessoas e realmente o caso, as informações que a gente tinha coligavam uma com a outra. Aí depois de um ano saiu o laudo da autópsia que eles me entregaram. E a gente foi averiguar na autópsia, tinha presença de granulações tóxicas finas em 8% neutrofilos. E a autópsia do meu irmão foi muito cogitada, porque de início o médico não queria fazer, queria que enterrasse ele rápido. A gente bateu o pé, teve que pedir autorização para o delegado para fazer. Então, assim, foi muito tumultuado. Muitas informações que não tinham respostas. Por quê? A gente era da família, a gente queria autópsia para saber o que era, porque o rapaz entrou conversando e saiu morto. Então, foram muitas contradições. E até a gente chegar num parâmetro que realmente a ligação do meu irmão com o extraterrestre era verídica. O caixão estava aberto. Sim. O caixão estava aberto. A autópsia dele foi uma autópsia, assim, que eu já disse, muito confusa. Tanto que em volta do crânio dele, da cabeça dele, estava enfaixada, certo? Foi enfaixada. Muitos militares de patente alta estiveram no local, muito buzunzum. Só que até então a gente não assimilou muita coisa, porque a gente não sabia, a gente não tinha associado o caso. Então tinha muita gente de patente alta lá mesmo. Foi um entra e sai de militar a noite inteira, porque ele foi para casa da minha mãe quase 5 horas da tarde. Isso, quase 5 horas, quase 8 horas da noite. Isso, quase 8 horas da noite. E aí, durante toda a madrugada, houve militar indo e saindo, aqueles militares com aquelas roupas muito fechadas, sabe? Eles tiram aquelas capas de frio, mas não era frio na época. E eles lá, aquelas roupas bem fechadas. E o meu irmão, no caso, só um detalhe que chamou muita atenção nossa, foi que quando estava no outro dia, quando estava dando por volta de 12 horas, os lábios dele começou a roxear. Aí começou a ficar roxo. Aí a gente achou que era por causa do tétano que eu via, que até então era o que a gente estava cogitando, por causa disso. Mas aí o meu irmão foi enterrado no outro dia, às 3 horas da tarde. E mesmo assim ainda houve muito trânsito de militar lá dentro, pessoas da corporação, sim, e muitos que a gente nem conhecia. Tinha muita gente do meio de amizade que frequentava a casa da minha mãe, que a gente conhecia, mas também tinham muitos que a gente nunca tinha visto. Então, assim, era um patente que a gente nem esperava tá lá. Nem esperava. E o velório eles pressionaram para ser rápido assim? Sim, logo de início, assim que meu irmão faleceu 15 para meio-dia. Dr. Alberto Severo, que era o plantonista do CTI no dia, chamou a gente, falou que se ele fosse da família, ele faria o velório e o sepultamento no mesmo dia, até às 3 horas da tarde. Aí foi aí que eu, com meu outro irmão, hoje falecido, a gente bateu em cima, falou que não, que a gente queria autópsia. De início foi negado. Aí o delegado da época, o Dr. João Pedro, que deu uma autorização para estar fazendo autópsia. Aí foi feita a autópsia, aí nós fomos enterrar ele no outro dia, às 3 horas da tarde. Houve algum tipo de intimidação
ou ameaça para você ou seus familiares por parte de alguma autoridade? Claramente, claramente não. Mas por fora, sim, por exemplo, para minha família não, mas era eu na minha casa, porque eu morava longe da casa da minha mãe. E uma vez a polícia bateu na porta da minha casa, 10 horas da noite, disse que tinham sido chamados, que tinha havido briga de casal. E aí o policial quis entrar, a gente deixou para ele poder ver, mas é porque na minha casa estava tendo muita movimentação de ufólogos, entendeu? E foi na época em que tinha um carro preto, com uns homens pretos no carro, que às vezes seguia a gente, mas todos os meus passos eram cronometrados. Cronometrado como assim você fala? Era vigiado. Vigiado. No começo, e você percebeu quanto tempo mais ou menos durou isso? Aí isso durou um tempo bom, porque teve uma assembleia de ufologia lá no Instituto de Ufologia do Birajara, depois de um ano. Aí foi aí que eu denunciei que não tinha recebido o laudo da autópsia. Aí a polícia me mandou. E de frente à minha casa, eu morava num bairro muito simples. E de frente à minha casa tinha aqueles barzinhos. Então, uns ufólogos vieram e sentaram ali. Aí eles viram também o carro passar, subir, descer em frente à minha casa. E os ufólogos estavam olhando quem ia aproximar da minha casa. E eles viram. Sim. Na época era o Pacatini? Era o Pacatini. Quem ficou na porta da minha casa foi o Pacatini. E mais 2 outras pessoas, que eles estavam disfarçados. Sim, ufólogos. Os ufólogos também. Certo. Foi o seguinte, quando foi feita a autópsia, e depois de 30 dias saiu o resultado. Aí eu fui procurar o resultado lá no laboratório Janine. Aí eles me pediram R$652 para estar me emitindo o laudo da autópsia. A gente não tinha o dinheiro. Aí eu fui atrás. Aí eu não consegui, sempre brigando e nunca consegui pegar o laudo da autópsia. Quando eu fui nessa assembleia que teve lá na ufologia, foi que eu falei que eu não tinha recebido o laudo da autópsia, foi que imediatamente a polícia mandou o laudo da autópsia na casa da minha mãe. Só que seriam 4 páginas, eu recebi só 3, depois que eles mandaram a 3ª página lá. E essa autópsia, para nós, na verdade, ela já foi alterada, não é a verdadeira autópsia que foi feita. Então, daí para lá, foi aí que a gente começou. Mas aí eu comecei a pesquisar tudo que estava na autópsia. Então, na autópsia não se condizia nada. Na autópsia, simplesmente se condizia que tinha essa presença de granulações e uma infecção generalizada. Mas realmente iria dar, porque um objeto estranho dentro do teu corpo. A minha avó morava no fundo da casa dele. E nesse dia estava passando um filme de extraterrestre. E a minha avó sentada na sala vendo um filme, ele chegou. Ele veio e desligou a televisão. Não, vó, não fica vendo isso não, isso aí é besteira. E desligou a televisão. Aí a gente começou, sabe? Mas por quê? O que tem a ver? Não, vó, isso aí é besteira. Vocês perceberam se ele estava meio estranho, assim, mudou um pouco a atitude dele? Antes do caso ou depois? Antes e depois, assim, antes ele era normal. Antes normal. Depois ele se retrancou um pouco. Porque... Nesses poucos dias depois do caso? Sim, aí ele estava falando do caso. Ele só falava, esse negócio vai dar muito pano pelas mangas. Entendi. Entendeu? Mas ele não entrava muito no mérito da questão, porque ele ainda estava na ativa, né? Entendeu? Então, como militar, eles têm o juramento deles, né? Quando a primeira vez antes de te conhecer, eu fui num bar que era da sua irmã, achando que era vocês, né? Eu não Bar da Miriam. Conhecimento, isso. E daí lá, no dia que eu fui, sua irmã ficou muito brava comigo, né? Porque ela não queria falar que isso era invenção e tal, né? Que não tinha nada a ver. E daí eu não sabia também que ela já era casada, é ela que é casada com ela que é casada com o Eric Lopes. E ela fala isso, mas hoje vocês
né, não tem uma briga mais? Será que é por causa dessa questão do Eric ou tem outras coisas também? Olha, eu acho que ele nunca comentou com ela a respeito. Mas, assim, eu acho que ela não quer instigar o caso. Porque ela sabe que se instigar o caso, vai chegar até nele. E ele é uma fonte verdadeira, né? Ele é vivo, ele presenciou, ele participou. Então, assim, ele é aposentado, mas está para voltar. Então, eu acho que, no fundo, o medo de represálias é maior do que falar abertamente sobre o caso. Certo. Ele está para voltar para a polícia? Sim. Até há poucos anos atrás, você se correspondia com o Pacatini. Ele te correspondia, te mandava cartas, né? Sim. Eu gostaria que você comentasse sobre os assuntos que eram abordados entre vocês dois até poucos anos atrás. Olha, a gente participou de uma investigação muito particular, onde várias pessoas falavam, né? Eu obtive informação de militar da ESA na época em que o Vitório Pacatini pagou para obter uma informação. Então, assim, tudo isso foi feito dentro da minha casa. E os assuntos abordados seriam mais o caso mesmo, também o caso de um notebook que na época eu não tinha, ele estava apenas se arrumava para nós. Então, assim, só o caso do extraterrestre, do ET, do caso do envolvimento do meu irmão, e uma vez esse assunto de um computador. Fora disso, a gente não teve mais. E também o lançamento de um livro do Birajara, que a gente comentou alguma coisa só. Mas o nosso assunto era estreitamente sobre o caso. Olha, tem militar que falou? Tem. Só que até hoje, no momento, eu não posso citar nomes. Que realmente houve, o caso houve, que realmente o militar participou, que realmente meu irmão estava na operação, estava. Quem falou isso foi uma determinada autoridade? Um militar. Então, a gente conversava porque, embora meu irmão foi um militar, a gente passa a fazer parte do círculo de amizade. Então, como eles iam na minha casa, tomava café, às vezes almoçava, a gente encontrava na rua, aí a gente instigava sobre o caso, aí eles falavam assim, larga isso pra lá, isso aí não vai dar nada não, isso aí é mentira, entendeu? Mas também tinha algum militar que falava assim, olha, vai em cima, porque esse negócio é verdadeiro, ó, eu sei disso, eu não posso falar. Então, eu só sei que houve um militar que fez uma cirurgia no estômago e essa cirurgia ela não cicatrizava. Ela permanecia aberta e vazava pus, muito pus. E com essa vazão de pus, parece que deu uma infecção generalizada. Só que esse militar não ficou aqui em Varginha. Ele foi transferido de cidade. E isso foi um outro militar que me passou. Não posso afirmar que seja 100% verdade, nem que seja 100% mentira. Foi informação que eu tive de militar. Inclusive, vários nomes de militares também, que hoje não se encontram mais na ativa, mas eles não falam sobre o caso. E como eles me passaram, e na época a gente permaneceu em segredo, então só na hora que eles autorizar a falar que eu posso citar nomes. Eu tenho mais informações, mas por enquanto eu não sou autorizada a falar. Só na hora que vier à tona mesmo. Toda a verdade vai resumir apenas... olha, realmente a existência do extraterrestre é verdade. Sobre o caso, eu acho que as autoridades teriam que dar margem para o pessoal falar e não se omitir. Existe muita gente leiga, sim, mas existe muita gente instruída que quer saber a verdade. Eu acho que a população merece, pelo menos, o respeito de saber a verdade sobre o caso. Nesses 21 anos passados já,
já surgiu muita coisa, já veio muita coisa à tona, e eu espero que agora, até, conforme você diz, os 25 anos que pode ser revelada a verdade, aconteça algo inesperado e que a população seja feita uma assembleia ou um congresso aqui dentro da cidade mesmo, em que todos os militares possam falar realmente a verdade.